Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos falar aqui mais uma vez de Flamengo e Vasco, mas é especificamente para falar da torcida do Vasco e dos dirigentes do Vasco que estão indo por um caminho, meus amigos, que eu acho que estão indo não, já foram por um caminho que eu acho que apequena cada vez mais o clube e por esse caminho eles não vão conseguir sair nunca da situação que se encontraram. Vocês já observaram que o Vasco, principalmente contra o Flamengo, que o Vasco nunca perde? É sempre culpado, é a arbitragem, é a Rede Globo, é a CBF. Nunca o Vasco reconhece os seus erros, é sempre colocando a culpa em alguém. Depois do jogo, o Pedrinho vai dar uma coletiva, reclamar do impedimento, que ele mesmo assinou lá no regulamento, aprovando o regulamento, que engrossa essa linha do VAR. E eu concordo que o impedimento daquele milímetro não é para ser marcado. Isso não existe no futebol. O futebol tem que valorizar quem faz gol, não para evitar. Mas ele assinou a nova linha e agora quando aconteceu alguma coisa contra ele, aí vai dizer que o árbitro errou, que tá ladainha, aquele chororô, que eu pensei que fosse só do Botafogo, mas não. O Vasco também virou um time chorão, tanto dos seus dirigentes quanto também da sua torcida. Eu tenho muitos amigos vascaínos que vão pela mesma retórica. É sempre o culpado. Mas só ganhou, ajudaram pela arbitragem, o VAR ajudou, é o VAR Mengo, é a CBF do Flamengo, é a Globo. Até uma chamada na Globo magoa os dirigentes do Vasco e a torcida do Vasco. Mas esse rapaz, bem aqui, eu conheci ele só de vista, passando em alguns canais de vídeo de YouTube, eu já tinha acompanhado ele algumas vezes. E ele fala toda a realidade do Vasco hoje. Toda. Tanto sobre esse chororô, quanto também da torcida, dos dirigentes e a situação que o Vasco se encontra pelo próprio Vasco. O Vasco é o único culpado de toda essa situação, dentro de campo e fora de campo. Então, meus amigos vascaínos, eu sou flamenguista, mas mudem esse discurso. Mudem a achar que o Vasco nunca é culpado de nada, porque vocês não vão sair da situação nunca com esse pensamento pequeno e que mostra que o Vasco realmente se apequenou de uns anos para cá. Últimos 42 jogos do Flamengo e Vasco, o Vasco ganhou apenas 8, meus amigos. 8. É sempre a arbitragem, é sempre a CBF, é sempre a Globo. Na hora do Vasco começar a olhar para o próprio umbigo, se quiser um dia sair e crescer novamente. É um clube grande, sempre foi. A torcida pode chegar aí a 15, a 20 milhões de torcedores. Um clube desse não pode deixar se acabar desse jeito. Acompanhe essa fala importante de um vascaíno de um canal de youtuber. Acompanhe. Eu, longe, pode ter igual a mim, mas mais Vasco do que eu não tem. Não tem. Já falei o quanto o Vasco mudou a minha vida, o quanto o Vasco é importante na minha vida, o quanto o Vasco me ensinou valores que eu não conhecia, o quanto eu amadureci acompanhando e vendo esse clube por muitos anos. Conheço muito o Clube de Regatas Vasco da Gama, conheço bem os meandros do Vasco, conheço bem as pessoas que estão ali dentro, conheço seus defeitos, mas conheço também suas milhares e milhares de virtudes. O Vasco perdeu para o Flamengo hoje, o que seria algo extremamente normal, e eu jamais viria aqui com esse microfone, porque eu tenho muito respeito a todos vocês, mas que entendam que o nosso papel é, acima de qualquer coisa, ser honesto com a nossa opinião, com a nossa forma de ser. Eu entendo o torcedor que às vezes reclama quando a gente enaltece um adversário, quando a gente fala da fortaleza de um adversário, quando a gente diz que um adversário é muito mais poderoso. E tem muito torcedor que diz, então vai torcer por eles. Tem muito torcedor que diz, por que a gente está vendo esse canal se vocês só falam isso? Eu acho que a gente precisa acordar, ter uma realidade, ter um choque de realidade, porque está ficando para trás, está ficando tarde demais. E preocupa muito a atual situação do Vasco, que é uma situação de dúvidas no clube, de dúvidas do futuro da SAF, que foi mais uma tentativa
de dar ao Vasco um respiro. E por conta de política, por conta de escolhas apressadas, por conta de escolhas erradas, a gente acabou tendo um desafeto na escolha de uma empresa que está toda errada. A SAF do Vasco deu errado. O Vasco é um clube que tem dado errado muito nos últimos anos. E aí entra um presidente, ex-atleta, que eu conheço bem, como eu disse, já vi nascer no Vasco, toda a geração de Pedrinho. E eu me lembro, quando conversei com o Pedrinho, e disse a ele: Pedrinho, a minha maior expectativa por você é o fato de você ter dito antes de ser eleito que não dá para o Vasco ser dividido, não dá para o Vasco brigar entre ele, não dá para o Vasco ter os vascaínos contra os vascaínos. A gente precisa ser contra os outros. O Flamengo, o Fluminense, São Paulo, o Corinthians. O Vasco se derrota dentro dele. Pedrinho, isso não está acontecendo, Pedrinho. Definitivamente não está acontecendo. O clube está fechado, o clube está pesado, o clube está carregado. O clube está tendo práticas que estão sendo muito questionadas. Eu confio muito em você, apesar de não entender algumas coisas que são faladas e feitas em bastidores. Mas você não é o culpado pelo Vasco estar nesse momento perdendo para o Flamengo de novo. Porque se a gente pega aí o retrospecto de 10 anos de um Vasco que em 46 jogos ganhou 8 vezes, a culpa não é sua, mas é sua também. Porque o que foi construído nesses últimos anos, porque o Vasco tem experiências aí, a gente pega o parâmetro do Flamengo, de um clube destruído psicologicamente, de um clube em que você compara o CT e o CT de qualquer um é melhor. O CT do Goiás, o CT do Vila Nova, o CT do Náutico, o CT do ABC de Natal, são estruturas melhores que a do Vasco hoje, que é uma estrutura legal, não é uma estrutura também tão depreciativa assim, mas de um clube que ficou 120 anos para ter um CT. O Vasco parou no tempo e no espaço. O Vasco continua com as mesmas práticas. E isso vem para o campo, independente do jogador. Sabe por quê? Porque é uma aura, é uma casca que esse clube carrega, que me faz crer que num primeiro jogo, quando a gente perde para o Flamengo por 1-0, eu posso dizer sem medo de errar, mas com muita dor no coração, o Vasco já estava eliminado no Campeonato Carioca. Exatamente por isso. Não é por não acreditar no Vasco, não é por não achar que um dia pode acontecer. E eu quero que você, torcedor, entenda o nosso papel. É exatamente por conta desse enorme histórico, de tantos erros, de tantas gestões, sabe, temerárias, de tanto problema, de tanta dor de cabeça, de milhões de dívidas, de milhões de dúvidas. É um clube que, sabe, perdeu a essência básica. E isso se transfere para o campo. O Vasco fez um jogo hoje em que a montanha era muito alta, mas que começou bem até os 25 minutos. Mas, ao tomar o gol do Flamengo, o Vasco mostrou de novo ser o Vasco. Porque o Vasco que eu conheci, o Vasco que muitos conheceram, era o Vasco da vanguarda, da luta, da disposição, da garra, da entrega, de mudanças de time em cima do laço, e os jogadores que entravam se davam, se doavam, se entregavam. E o Vasco de hoje, o Vasco de recente, o Vasco de 5 anos, de 10 anos, é um Vasco covarde, é um Vasco medroso, é um Vasco sem a força que o Vasco precisa ter e tem como principal característica. A torcida do Vasco é uma torcida raçuda. O Vasco sempre foi um clube difícil de ser vencido. E hoje é uma presa fácil. É um clube humilhado em qualquer detalhe, seja numa chamada de televisão. Só que eu acho que esses exemplos a gente precisa trazer para nós e a gente precisa discutir isso. A gente precisa colocar isso para fora, a gente não pode achar que está normal, a gente não pode normalizar isso, a gente não pode deixar passar isso em branco. São coisas que estão acontecendo, estão passando e a gente está ficando muito para trás. Assustadoramente para trás. E a gente não vê solução nisso. O trabalho do departamento de futebol, da gestão Pedrinho, é ruim.
como foi ruim a gestão da 777, como foi ruim a gestão do ex-presidente Jorge Salgado, como foi péssima a gestão do ex-presidente Alexandre Campelo, como foi péssima a gestão do falecido presidente Eurico Miranda nos seus últimos anos. O Vasco não é mais o Vasco que a gente viveu. Não é mais. Não tem solução? Claro que tem. Mas eu sou muito pessimista a ver a solução a curto prazo. Porque muita coisa precisa ser feita, muita coisa precisa ser tomada de atitude. E a gente vê em detalhes pequenos, como hoje, por exemplo, em que nós temos um treinador que foi escolhido de uma que a gente não entende. Eu falei isso aqui, o Carille é um treinador que não tem cara de Vasco, não é um cara que vibra, não é um cara que muda, não é um cara que tem ousadia. O Carille, se fosse o navegador português Vasco da Gama, ficaria ali por Portugal mesmo, ali pelo Atlântico, ia dar uma passadinha ali na Ilha da Madeira, não viria para cá para descobrir nada, não viria para cá para buscar o caminho das Índias ou vir ao Brasil, seja lá onde for, porque temeria ondas muito altas, não é melhor segurar. Esse não é o Vasco, esse não é o pragmatismo que a gente quer. A gente quer um pragmatismo talvez numa gestão, numa atitude mais dura. E a gente vê hoje o exemplo claro da postura do técnico do Vasco, que fica indignado nas coletivas. E ele não é o culpado único, longe disso. Todos os treinadores, a gente bateu há 2 anos atrás aqui no Barbieri, Rafael Paiva apanhou muito, Ramon Dias apanhou muito. O problema é, todo ano, o Diego Monteiro me falava aqui do lado, todo ano é a mesma coisa. Todo ano é o mesmo disco, é a mesma história, é o mesmo problema. Mas você vê um capitão como o Pablo Verratti, que é um jogador que eu adoro, um jogador de uma hombridade, de uma alma absurda, que andou em campo porque está desanimado, porque queria estar ganhando e não é porque ele está de sacanagem, longe disso, sabe? Que não é capaz de ser retirado do campo, nitidamente atrapalhando o time do Vasco e fica até o final. Por quê? Porque senão ele vai brigar dentro do vestiário, senão ele vai ficar chateado dentro do vestiário, ele vai ficar irritado. Um clube que contrata jogadores sem perspectiva, sem saúde. O time do Vasco é um time sem saúde e já não é de agora. O Vasco é atropelado, talvez a última visão foi quando o Diego, preparador do Ramon Dias, esteve aqui, mesmo assim no jogo com o Nova Iguaçu, nós fomos atropelados. Foi o Antônio Carlos Melo, que foi enaltecido pelo torcedor da Caixa de Areia, que o Vasco corria, sim, corria. Futebol hoje é preparo físico, futebol hoje é entrega, futebol hoje é intensidade. O Flamengo deu uma aula hoje de novo aqui de como é jogar futebol profissional no hoje em dia. É correr, é marcar, é 90 minutos de intensidade, marcando pressão, saída de bola, são os seus laterais batendo de um lado, batendo no outro. É um time que voa e o Vasco anda. O Vasco dá pena, sabe, dá pena. Eu gostaria muito de entender que ninguém veja isso no departamento de futebol do Vasco. O time do Vasco é um fracasso físico, é um fracasso mental. É um time que não tem capacidade de reagir absolutamente nenhuma e isso precisa ser cobrado do seu treinador. E eu volto ao presidente do Vasco, Pedrinho, que foi ex-atleta. Presidente, o senhor precisa botar o dedo. O senhor disse que não bota o dedo, mas precisa botar, Pedrinho. Precisa cobrar do seu irmão e parceiro, Felipe, porque tá ruim ali dentro, tá muito ruim, tá errado. Ninguém cobrar uma atitude, ninguém cobrar uma melhoria física, porque não é de agora. Sabe, melhorar uma postura dentro de campo. Não dá para você querer igualar o jogo dando porrada como o Vasco fez na semana passada. Hoje o Vasco em 25 minutos mostrou que dava para jogar futebol e até ganhar dos caras. Mas o time baixa as guardas, o time morre na cabeça, o time fica frouxo no mental. É um time abalado porque também corre errado. O Carille errou demais hoje. Sabe, foi pragmático, trocou lateral por lateral, volante por volante, alguns jogadores muito abaixo. Paulinho fez uma péssima partida, Paulo Henrique fez uma péssima partida, jogadores importantes que poderiam dar uma melhoria. A gente vai ficar parado agora, são 20 dias até a abertura do Campeonato Brasileiro contra o Santos no dia 30 e vai ser pedreira